Se você achou que o Tiagão não iria aparecer nesse domingão, errou! Tô aqui, família. Aqui é pelo menos um vídeo eu tenho que postar no dia. Sinceramente, não me recordo a última vez que eu fiquei sem postar vídeo aqui no canal. Comentei, né, com vocês que ia tirar 2 dias para dar uma relaxada com a princesa, com a esposa, sogrão também, tomando uma com ele. Foi maravilhoso, ele chorando, desabafando da virada do... Eu não assisto mais. Já falei pra minha esposa, não assisto mais. Fiquei puto, não dormi. Falei, calma, cara, relaxa. Ela, não assisto mais, tô te falando, cara. Não assisto, Thiago. Vasco e Flamengo, não assisto. Calma. Calma aí, peraí, cara. Calma aí, rapaz. Calma aí. Aí eu fui sincero pra ele, ô, sogrão, por que tu acha que eu fazia, irmão? Por que tu acha que eu fazia? Né? Por quê? É freguês, cara. Ele é freguês, você é freguês. Que virada na minha família. É a vida que segue. Mas é isso. Estou aqui para resenhar com vocês nessa reta final de domingão. E olha, tem papo, tem resenha. Uma entrevista aqui do Tietê falando sobre o Renato, títulos, né? A mística Tietê. Debater também com vocês uma informação de ontem, né? Do Vene falando que o Renato testou o Inestrosa e também o Adson para essa partida contra o Coritiba, já que o Andrés Gomes está fora, suspenso, terceiro cartão. E a gente tem até aqui uma votação do GE, né? A galera tá votando lá, a gente vai debater sobre ela aqui também, mas eu não imaginava que para fechar esse domingão ia aparecer isso. Rodrigo Capello. E o Pedrinho revoltado. Rodrigo Capello conseguiu tirar o nosso presidente potocado do sério. Mas faça-me o favor. Eu tenho uma analogia aqui para fazer com vocês, nada inteligente. Nada inteligente. Que isso, Thiago? Não, se você quer uma coisa filosófica, uma coisa que possa te fazer pensar... Não é aqui, você sabe disso. Aqui é grito, suco amarelo, dança, eu acho que eu canto, aqui é isso. Né? Então se você quiser uma coisa mais sofisticada, inteligente, podemos colocar assim, não é aqui. Mas eu tenho uma analogia para fazer em relação a esse cidadão. Porque não é possível. Aparecer agora, irmão. Tu vai aparecer agora. Tu apareceu bem naquela época de 777, elogiando o contrato, elogiando o Jorge, elogiando a empresa, elogiando o Jorge Salgado. Agora tu tá aparecendo. Vamos chegar aí, família, que tem resenha pra gente finalizar esse domingão. Deixa o like, comenta, raipa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Não esquece aqui a parceria do YouTube com a Shopee, Mercado Livre, Netshoes e Magalu. Família, eu falo com vocês que não tem como, né, saber a pessoa ali que comprou. Não tem isso, não tem e-mail, não tem nada, eu não consigo, eu só vejo o produto. Poxa, família, me fortalecer aqui. Comprar uma catraca de não sei o que lá, poxa. Aí, família, obrigado, tá? Obrigado. Então é isso. Você pode comprar aqui clicando no nosso link sem pagar R$1 a mais que o canal vai ganhar uma comissão. Thiago, eu não gosto, eu não quero agora esses produtos que você separou. Exatamente, o YouTube deu essa moral. Você clica no nosso link e vai comprar a parada que você quer, que você tá planejando, entende? Você vai estar dando uma moral para o Thiagão sem pagar R$1 a mais. É uma forma que você tem, né, além do like, do comentário, de hypar o vídeo, de dar uma moral aqui, dá lá ele, né, de fortalecer aqui o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia com vocês aqui sobre essa entrevista do Tietê. Tá aí, ó, Tietê quer título para gravar seu nome na história do Vasco. Ele falou sobre essa mística aí, né, por onde o Tietê passa, ele carimba ali alguma coisa. Tá aí, ó, esse retrospecto me deixa feliz. Não faço nada sozinho, sempre me aconselho com a minha família. Tem a mística, é um pouco de brincadeira também, mas tento me apegar às coisas boas. No primeiro ano, no Botafogo, também bateu na trave e venceu no outro. Final com o Audax também, sempre no ano seguinte acontece. Espero que aconteça com o Vasco. Batemos na trave no ano passado, foi um grande passo. Tem clubes que passam anos para se reestruturar e aqui no Vasco buscamos isso. O Tietê também fala sobre o que vem acontecendo no CT, né, do Vasco. Tá aqui, ó. Mudou a estrutura, CT. Sempre quando saímos de folga e voltamos, tem algo novo para a melhora de performance do atleta. Estão sempre buscando opções para a gente. Só se preocupar com o campo. O staff e a estrutura do clube estão sempre monitorando o que tem de melhor no mercado para que a gente possa usufruir dentro do clube. Cabeça boa para treinar e jogar e deixar nosso máximo para ter a torcida ao nosso lado. E ele fala aqui também do Renato Gaúcho, tá aí, ó. Ele chegou dando muita confiança para a gente, acreditando no potencial do grupo. Ele sempre fala que precisa de todos. Inicialmente trouxe algo que mudou bastante.
Ficamos um período sem saber quem viria. Ele chegou e teve uma conversa franca e honesta e disse que precisávamos pôr o pé no chão. Acho que é isso que estamos colocando em prática. O time está competindo bastante, sabendo sofrer, e isso é o principal. Daí, Tietê que vem de fato jogando bastante, né, com o Renato Gaúcho, família. É um jogador que na reta final com o Diniz, na reta final não, né, uma boa parte ali com o Fernando Diniz, reta final do ano, início do ano, né, reta final de 2025, início de 2026, o Tietê perdeu espaço, até chegou a ser titular, ou o Vasco estava com desfalque naquele jogo contra o Fluminense, né, que o Vasco venceu por 2-0, mas na reta final ali da Copa do Brasil, o Tietê perdeu espaço e assim, sem debate, né, família? Porque Barros e Thiago Mendes, né? Então o Thiago mostrou muita bola ali, muito potencial. Potencial não, né? Não, eu acho assim, uma melhora física, uma qualidade técnica naquela partida contra o Internacional. E aí, família, deslanchou, né? Hoje é o capitão do Vasco, Tietê não, né? Tietê volta a jogar aí com o Renato Gaúcho. E é aquilo que eu falei com vocês, família. Não gostei dele contra o Palmeiras. Sim, melhorou contra o Cruzeiro. Acho sim que contra o Fluminense foi mal, eu acho, porque, beleza, na reta final ali, jogou, tocou a bola pro Cuiabano, fez algumas jogadas, mas assim, a fragilidade que o Vasco estava no setor de meio campo, eu acho que o segundo gol, muita gente comentou aqui no canal em relação a isso. Thiago, você reparou a fraqueza do Tietê para marcar? Na entrada ali da área, os caras tocando, ninguém pra morder, pra pegar, o Tietê ficou olhando, é verdade, né? Mas nesse jogo contra o Grêmio eu gostei. O Tietê foi bem, realmente, dando dinâmica, pegando na bola e assim, sendo um pouco ovo, né? Tentando fazer alguma coisa diferente, porque é isso que a gente espera do Tietê. Um cara experiente, que tem uma boa capacidade técnica. Se você fica pegando a bola e, tocou de primeira, volta lá atrás, aí, irmão, realmente fica difícil, porque é aquilo que eu falo. Na marcação, não contribui, velho. Não contribui. É um cara que tem uma fragilidade física pra, né, a galera brinca aqui, o amigo comentou, eu não esqueço disso, marcha atlética marcando. Então, realmente é um jogador que tem que contribuir quando tiver com a bola. E eu acho que contra o Grêmio não foi a partida, caramba, não, tô falando isso, pelo amor de Deus. Mas acho que em comparação aos jogos do Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, ele foi muito melhor no jogo contra o Grêmio. Mas espero, né, família, que isso possa acontecer aí, né, já que ele pontuou que no segundo ano com o Botafogo acabou conquistando. Espero que possa acontecer esse ano. O Vasco ele tá campeão aí, isso é importante, né? Os torcedores, para os jogadores, para o clube, que há muito tempo não conquista. O Pedrinho também, que vem trabalhando muito. Vamos aguardar se essa mística de fato vai funcionar esse ano em relação ao trabalho do Renato Gaúcho, né, família? Nesse momento é aquilo. Você pode até questionar algumas coisas, escolhas, substituições. Eu questionei, fui muito sincero aqui com vocês. Não exaltei, não fiquei falando que é isso, que é aquilo, porque na minha cabeça ele mexeu muito mal naquele jogo, mas virou a partida, né? Virou a partida. Então o Renato mudou o ambiente, os jogadores estão correndo, estão competindo. Espero que nessa sequência aí mais acessível, não fácil, não tem nada fácil no Campeonato Brasileiro. Vai chegar lá contra o Curitiba, tem que jogar, tem que correr, tem que ter o mesmo nível de atenção que teve contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro lá, contra o Fluminense. Não pode, é a mesma pegada. Tem que tratar os próximos 4 jogos como esses, que o Vasco conseguiu ir bem, porque não tem moleza. O Curitiba lá não é mole. É isso que o jogador, o Curitiba, né, não tô jogando bem, de 12 pontos conquistei 10 contra uma galera que tá na parte. Não, aqui, não pode, dedo feio. Tem que ter muita atenção para chegar lá e jogar bola e vencer o Curitiba, que é aquilo que a gente vem conversando, né, família? Dentro de casa eu acho que tem 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória que foi sobre o Remo. Espero que o Tietê possa ajudar na quarta-feira, é isso? Dia 1º, né? Vamos junto, Tietê, vamos lá. Família, deixa eu falar com vocês agora sobre essa situação do Marino e do Adson. Os 2 jogadores foram testados aí na vaga do Andrés Gomes para a partida contra o Coritiba. Mas antes, eu quero destacar aqui para vocês essa matéria aqui do Luan com o Vasco, gosto muito de acompanhar, e ele fez um resumo aqui, né, porque a Colômbia enfrentou a França, perdeu, se eu não me engano, por 3-1, e o Andrés Gomes entrou na partida novamente no segundo tempo, agora no intervalo, né. Vamos lá que ele fez aqui, ó. Assisti ao segundo tempo de França versus Colômbia para ver o Andrés Gomes em ação. Nosso ponta entrou em campo no intervalo, no lugar do John Ares, quando a Colômbia já perdia por 2-0. E aqui ele fala, né, não vi, de repente você acompanhou aí, você pode me ajudar. Falou que no segundo tempo a Colômbia já, né, freio de mão puxada, a França também. Ele foi até deslocado para o centro do campo, ali uma função de meia, jogou pelo lado direito. Acho que não fez, né, aquele gosta mais, que é o atacante pelo lado esquerdo. Mas é isso, né, a gente não conta com ele para a partida contra o Coritiba, mas ainda bem, né, que não aconteceu nada, nenhuma lesão, né.
ele servindo aí a seleção da Colômbia, porque aí vai voltar, se Deus quiser, contra o Botafogo com força total, família, com muita saúde. Mas vamos lá, vamos debater aqui essas possibilidades que o Renato testou no treinamento de sábado ou de sexta-feira, família, não sei ao certo, mas tá aqui, né? Foi essa a informação do Vene Casagrande, que o Renato começou a atividade com o Marino Inestrosa e depois testou o Adson no lugar do Marino. E aí, né, tá até aqui uma matéria do GE que eu estava vendo, de ontem também, né? E o Marino, ainda sem empolgar, Inestrosa luta por espaço à espera da primeira titularidade no Vasco, né? O Vasco que pagou 30 milhões por esse jogador. A matéria tá pontuando aqui também que ele vê, né, o sonho da Copa mais distante. Não tem como, né, família? E assim, a Colômbia tem uns caras interessantes ali na frente, né? Então fica muito difícil pro Marino conseguir essa vaga sem jogar. E assim, tá na reta final, né? Tá na reta final, né? Acho muito difícil o Marino fazer parte da Copa do Mundo, e ele veio com essa vontade, né? Porque conversou com o Diniz, acho que imaginou que teria as oportunidades e não sei o que aconteceu. Tem canais que comentam que é a parte física, outros falam que é a parte técnica. Pedrosa falou que ele tem dificuldade em alguns fundamentos de até parte tática, de, sabe, posicionamento. É difícil, né, família? A gente não vê, né, os treinos e fica com essas informações aí. Mas vamos aguardar e torcer para que o Marino possa nos ajudar no jogo contra o Coritiba. O GE fez nessa enquete no site, tá aqui, ó, quem deve substituir Andrés Gomes contra o Coritiba. Tá aqui, família, ó, 58%, 59% arredondando, né? 58,93%, Nuno Moreira, Marino Inestrosa e David. 29,76%, Nuno, Adson e David. E 11,31, Nuno Moreira, David e Brenner. Essa aqui eu não votaria nunca. Nunca. Se tivesse que colocar um outro centroavante e atacante, seria o Spinelli. Para um jogo fora de casa seria o Spinelli, família vascaína. Mas assim, eu acho que todo mundo sabe, né, a minha opção, a minha resposta em relação a isso. E assim, é a maioria. Eu tô com a maioria aqui também. Porque eu acho que o Marino ele precisa jogar uma partida como titular. Claro que não é uma crítica, tá, ao Renato. Se ele optar pelo Adson, não é uma crítica, porque é aquilo que eu já falei aqui com vocês. O Diniz não botou pra rolo, o Bruno Lazzaroni não botou pra rolo e o Renato tem a mesma avaliação. A gente sabe que o Renato, cara, ele quer arrancar o dinizismo. Então, se realmente ele não vem colocando assim o Inestrosa como titular é difícil, né? Seria ele barrando o Nuno. Mas, né, só entrou nesse último jogo agora contra o Grêmio, porque o Renato também tem a mesma avaliação que o jogador tem alguma dificuldade nesse momento, né? Seja física, seja técnica. Mas quando eu olho para o Adson e para o contexto, para o jogo fora de casa, olho para o time do Coritiba, que na frente assim, é um time que tem uma boa mobilidade. Quando eu olho para a defesa do Coritiba, que é alta, que é forte, que gosta desse embate físico, mas é lenta. Os dois zagueiros do Coritiba, né, o Maicon e o Jussi, é uma coisa assim, jogamos até contra ele, né? Agora não lembro. Acho que a gente jogou sim contra ele no primeiro jogo, ele jogando pelo Operário na Copa do Brasil do ano passado. E depois ele foi pro Coritiba. É uma parada assim, família vascaína, mas é uma defesa pesada. E acho que no modelo de jogo hoje do Renato, que gosta de trabalhar em velocidade, né, essa transição rápida, em alguns momentos buscar ali a parede com o David e o time, né, fazer essa transição buscando o contra-ataque, eu acho que você precisa de pelo menos, né, 2 jogadores com mais força física. Sabe? Então, se você coloca Nuno e Adson e só o David, você vai ter somente um. Porque o Adson, ele tá voltando a aprimorar a parte física dele, ritmo de jogo. Até entendo que o Adson tem, assim, uma boa capacidade técnica, né? Física. Ele joga aqui, geralmente joga pelo lado direito. Então, é um cara que não alonga o campo. Ele não carrega essa bola, puxa em velocidade, vai conduzindo a bola. Geralmente, ele pode até fazer isso, né, por um espaço, corta para a perna esquerda e vem trabalhando pelo meio do campo. E assim vai ser o Nuno também, se jogar pelo lado esquerdo. Então você vai ter 2 jogadores mais técnicos e somente um físico, que é o David, com essa explosão. E eu não gosto muito dessa possibilidade, mas é isso, tudo pode acontecer. A gente falou aqui de várias variações, né? Cuiabano um pouco mais à frente, 3 zagueiros, liberando os alas PH e Cuiabano, trazer o David para o lado esquerdo e de fato, né, botar ali o Brenner ou o Spinelli. Tem outras possibilidades, mas dentro dessas que o Vene Casagrande levantou, Marino Inestrosa ou Adson, cara, eu gostaria de ver o Marino Inestrosa como titular. E até assim, para a gente também tentar corrigir e observar um outro jogador, Nuno Moreira. Eu quero ver o Nuno Moreira
jogando pelo lado esquerdo, porque vem, né, quebrando o galho aqui, vem jogando pelo lado direito, a gente questiona, a gente cobra, e a gente sabe que no ano passado as melhores atuações do Nuno foi aqui, pelo lado esquerdo. Então você vai trazer o Marino, que é a dele, pelo lado direito, e leva o Nuno pra lá. E aí, além de ter, cara, essa qualidade do Nuno, de chutar ou de, né, trabalhar essa bola, de enfiar uma bola pro Marino e pro David, dois jogadores de mais capacidade física, família vascaína. Eu penso dessa forma, mas gostaria de saber aí a opinião de vocês. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, família, eu vou passar esse corte aí que o Pedrinho colocou após uma opinião, não sei o programa, não sei se é Estadão, do Rodrigo Capello, falando sobre a venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia. Levanta ali algumas teorias, né, bem loucas, na minha modesta opinião, total, na minha opinião, assim, total intenção de atacar o Pedrinho. Para mim, para bom entendedor, um pinga letra. Porque é o que eu falo, eu vou falar isso aqui com vocês, ele não fez isso. Na época do Salgado, não fez isso, não trabalhou dessa forma. Elogiou muito, né, todos os processos, todas as situações que aconteceram ali. Olha só. Isso aqui a gente está tratando ainda de primeira instância no Rio de Janeiro, tem depois a segunda instância, depois tem como recorrer ao STJ, eventualmente tem STF. Então, assim, tem uma longa disputa judicial que vai se abrir. A gente não tem como prever o que vai acontecer na própria primeira instância do Rio de Janeiro, porque, como a gente está dizendo, isso aqui é uma decisão em caráter liminar. Então, isso aqui ainda vai ser apreciado pelos juízes em primeira instância. É imprevisível, a verdade é essa. Essa decisão é uma decisão, e aí eu estou entrando com uma análise minha, não estou mais apenas reportando os fatos, mas é uma decisão bastante inusitada e é uma decisão que ela não é comum, assim, ela não é uma decisão pequena, é importante que as pessoas saibam disso. É uma decisão bastante grave. Você tirar de alguém um ativo que esse alguém comprou, cujo contrato não foi desrespeitado, porque a própria ação, e é importante isso, não é que o juiz deu essa opinião, a própria associação do Vasco, quando abre a ação, ela admite que o contrato vinha sendo cumprido. Então, o juiz, ele tirou o futebol da 777, admitindo que o contrato nem sequer foi desrespeitado, mas que, como o futebol vinha apresentando maus resultados, e por isso ele conclui que há má gestão. Como o Vasco é uma entidade que mexe com paixão, e ele diz isso na decisão, mexe com o torcedor, mexe com algo que é maior do que a própria SAF. E como existem notícias de uma acusação de fraude nos Estados Unidos, e olha, é uma acusação, ainda não houve nem investigação e nem julgamento. Então a 777 ainda não é também culpada dessa acusação de fraude, isso é um fato. Mas por haver esses elementos, o juiz já tirou o ativo das mãos dos americanos. Então essa é uma decisão bastante controversa, bastante inusitada, e o que vem pela frente é uma longa batalha judicial que talvez mude já amanhã, é realmente imprevisível. Isso no campo judicial. Por mais que eu concorde com o fim, né, eu gostaria de ver o Vasco como uma propriedade, né, a SAF do Vasco como propriedade dessa família, eu não sei se eu concordo com os meios. Né? E aí eu volto para a questão do conflito de interesses. O grande ponto aqui é o que vai acontecer quando Palmeiras e Vasco se enfrentarem. Eu nem acho que esse é o maior problema, mas é a parte mais visível. O torcedor vai assistir ao jogo sem ter plena certeza de que não houve ali qualquer tipo de arranjo. E eu repito até um clichê aqui. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E isso é muito importante para o Palmeiras, para o Vasco, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para competições que os dois clubes disputam. Mas eu vou além. Como eu disse, eu nem acho que o jogo em si seja o maior dos problemas, porque eu confio no profissionalismo dos técnicos, das comissões técnicas, dos jogadores, enfim, eu não acho que nenhuma dessas figuras se disporia a manipular um resultado porque o dono do clube tem ali uma ligação. O que eu acho que vai ser mais grave quando e se isso acontecer vários questionamentos que a torcida e o mercado vão ter. Então, por exemplo, o Vasco vai contratar um jogador. Por que esse jogador foi para o Vasco e não para o Palmeiras? Ou vice-versa? Por que ele foi para o Palmeiras e não para o Vasco? A Crefisa, ou uma empresa do grupo, vai abrir uma linha de crédito gigantesca para reformar São Januário. Uma hipótese maluca aqui. Por que essa linha de crédito foi aberta para o Vasco e não para o Palmeiras? Tudo isso vai acontecer. Vão ser questionamentos, os torcedores vão passar a se fazer. Será que a família Lamáquia, né, da Leila Pereira, do José Roberto, do Marcos, será que eles vão estar mais focados na recuperação do Vasco ou na manutenção da hegemonia do Palmeiras? Tá aí, família, postei o vídeo, né, que o Pedrinho repostou no seu Insta, e aí logo depois eu passei o vídeo que com certeza o Pedrinho viu, e aí fez essa postagem aqui. E ele respondeu o seguinte, ó: recordar é viver. Você errou lá atrás e já quer errar novamente. A eleição é só em dezembro, mas você não perde tempo e já está falando besteira. Esse vídeo é de quando entramos com a ação. E agora já anda falando por aí sobre quem pode ser o novo investidor. Ainda bem que você não faz parte da gestão.
pelo menos da minha, que você e outros deixem o Vasco em paz. Sabe de tudo e não acerta uma. Tá aí, Pedrinho falando para o Rodrigo Capello. Família, a analogia que eu tenho, nada inteligente, porque esse cara é vascaíno. Ele fala que é Vasco. Você sabe disso, né? Ele fala que é vascaíno. A analogia que eu tenho, nada inteligente, vocês gostam do mundo... É o mundo que fala? Eu tô meio perdido disso. Universo Marvel. Vingadores. Tá ligado? O Rodrigo Capello é como se ele fosse a Hydra. Tá ligado? Tem a Hydra, tem a SHIELD. Ele é a Hydra. Só que ele é um soldado da Hydra infiltrado na SHIELD. No caso, ele fala que é Vasco, mas não é Vasco. E aí fica colocando essa questão aqui, um vascaíno falando, né, de um conhecimento, né? Poxa, se você fala isso na Globo, se você fala isso em qualquer outro lugar, estão dando visibilidade para esse cara. Poxa, quem não tem conhecimento nenhum, né, assim como eu, acredita no cidadão, né? Pô, tá na Globo, não vai falar isso, né? É isso, o cara tem credibilidade, ou melhor, dizendo, né, você acha que tem credibilidade, porque tá numa emissora gigante, e agora eu não sei sinceramente onde ele postou esse conteúdo lá. Então é isso, pra mim ele é um soldado da Hydra, ele torce pra qualquer time, ele não é Vasco, e fica se colocando nessa condição de atrapalhar o clube, mano. É isso que ele faz. Porque a família, com todo respeito, beleza, pode ter ali alguns questionamentos que ele fez, que você também, pô, Thiago, mas vou te falar, gosto do Pedrinho, confio no Pedrinho, mas tem algumas paradas que realmente eu quero entender melhor. Beleza, acredito que o Pedrinho vai deixar isso tudo muito bem explicado, né? Existem alguns processos, negociações em andamento, com CBF, sei lá, fair play financeiro, essa parada toda aí que tá rolando. O Lamarca também não é bobo, deve estar com uma equipe bem competente e, claro, buscando fazer as coisas certas, e entendo que o Pedrinho, da mesma forma, para que o Vasco possa caminhar e essa parceria possa ser bem produtiva, né, para o nosso Vascão. Eu acho que é por aí. Só que esse cara é o mesmo cara que lá atrás defendeu a gestão do Jorge Salgado, defendeu a empresa, a 777, defendeu o contrato, falando que era um dos melhores, né, que era o melhor até então no futebol brasileiro, criticou o Pedrinho quando entrou com a ação e agora me mete uma dessa. Ué, Thiago, você lembrou aí 4 pontos, né? E tudo deu merda. Tudo que ele falou foi totalmente ao contrário. Gestão Salgado, a pior da história do Vasco. A empresa acabou. Acabou. Que eu falei aqui? Defendeu o contrato 777, merda. E criticou o Pedrinho com a ação que ele teve. Né? Outros também criticaram. Fábio Azevedo foi um também que criticou bastante. E no final de tudo, o cara tava certo. Ela estava certo porque eles poderiam acabar com o Vasco, levar o Vasco para a segunda divisão. Olha o que está acontecendo aí com o Botafogo, e está todo mundo tentando tirar o Textor de lá. Por um outro aspecto, tem muita gente que fala, e eu não tenho esse conhecimento, que o Pedrinho não era para ter feito isso, porque poderia recuperar as ações, né, porque eles não, né, iriam ali honrar com o que estava estabelecido no contrato. Mas aí, família, é aquilo. Você vai contar com o ovo no fiofó da galinha? Você faz isso, você espera o que vai dar lá na frente? Você aguentaria mais um rebaixamento? Você sustentaria mais um rebaixamento? Como é que ficaria a situação do clube? É difícil você julgar. Hoje, vivendo, claro, a gente não conquistou, mas competiu e não caiu. Então o trabalho vem acontecendo, mesmo com o Pedrinho no comando. Digo isso assim, com a possibilidade de ter outro investidor, né, porque vocês sabem que eu gosto muito, sempre defendi aqui muito o nosso presidente Botocado. E aí agora o cara vem fazer essa crítica. Então, pô, errou tudo lá e só espero que ele erre agora. Repito, tem questionamentos que vão, né, ser feitos, que vão ter que acontecer. E o Pedrinho, com certeza, vai responder todos eles. Né? Tá trabalhando nesse sentido para o Vasco. Né? Então eu penso assim. E esse Rodrigo Capello, sinceramente, não sei o que ele pensa, não. Isso, se você consegue pensar numa analogia melhor que a minha, para quem acompanhou Capitão América, Soldado Invernal, eu acho que é isso. Aí tá lá, a SHIELD se infiltra... Não, a Hydra se infiltra na SHIELD para acabar com a SHIELD. Tá ligado? É isso que o campeão tá tentando fazer. Se diz vascaíno, não é Vasco, e fica criando esse tumulto todo aí para dificultar. Porque não é possível, repito. O cara que defendeu o Salgado, defendeu o 777, defendeu o contrato, defendeu que era a melhor proposta, defendeu, falava bem da empresa, que não sei o que, depois criticou a ação do Pedrinho. E agora, né, comenta isso aí? Sei lá, né, família vascaína. Mas é isso. O presidente Botocado ficou bolado. Fui!